Para você conectado e conectada nas redes sociais do Diário do Vale, sejam bem-vindos a mais uma entrevista exclusiva. Nosso convidado de hoje é o vice-presidente do Volta Redonda Futebol Clube, Flávio Horta Júnior. Flávio, seja bem-vindo. Muito obrigado pela visita à nossa sede do Diário do Vale aqui em Volta Redonda e por aceitar o nosso convite para a gente botar o Voltaço a limpo, projetando esse restante de Série B. Seja bem-vindo. Obrigado, Léo. É um prazer aqui estar com vocês. Parabenizar o Grupo Pansardes, o Diário do Vale, por essa iniciativa, pelo acompanhamento que tem feito no Volta Redonda, para a gente ser muito satisfatório. Então, é um prazer estar aqui e tentar levar informação para o torcedor do Volta Redonda. Então vamos lá, Flávio. O time começa a Série B vindo da Série C, encontra uma realidade financeira e esportiva muito diferente. O clube já tinha disputado a Série B anteriormente, mas nada nem perto do formato atual de 20 clubes com 38 rodadas, muito deslocamento e no momento de prosperidade do futebol brasileiro, com investimentos cada vez maiores. Como é que o clube consegue se incluir para ser minimamente competitivo vindo de uma realidade tão diferente? Essa é a grande dificuldade, tentar nivelar esse ganho, esse custeio? Acho que você foi muito feliz na sua colocação. A disparidade, principalmente no momento atual do futebol brasileiro, é muito grande. Já era na Série C. E o segredo da Série C foi muito trabalho. E é como a gente pensa em conseguir também superar esse momento difícil, esse distanciamento tão grande na Série B. Eu costumo falar com as pessoas o seguinte: quando nós disputamos a Série C, por exemplo, a gente tinha um Celta, não sou muito entendedor de carro não, mas a gente tinha um Celta disputando contra CRV, por exemplo, e nós conseguimos ganhar. Aí a gente falou o seguinte: beleza, agora eu vou conseguir com esse dinheiro aqui comprar um CRV. Beleza, comprei, só que agora estou competindo contra a BMW. Então a gente precisa continuar tendo ótimos pilotos, ótimos engenheiros. O clube precisa continuar funcionando todo muito bem para a gente tentar equilibrar o mínimo possível de uma disputa. Acho que a gente tem conseguido isso se nós pensarmos que nos 5 primeiros jogos nós fizemos 1 ponto. Então, nos últimos 10 jogos que nós conseguimos 13 pontos, é uma pontuação que nos permite ter uma tranquilidade maior na competição, mas só com muito trabalho mesmo para a gente superar esse distanciamento que o Volta Redonda entra numa condição muito inferiorizada. E um exemplo clássico é todo jogo custa para o Volta Redonda 50, 60 mil reais, enquanto a maioria dos nossos adversários ganham 200, 300 mil por jogo. Então, isso aí dá 5 milhões no final de uma competição que possibilita eles investirem um pouco mais que a gente. Pouco, não muito. Perfeito. Você me deu material para muitas perguntas subsequentes, então vamos tentar destrinchar esses assuntos todos. Ainda sobre a questão econômica. Muito foi questionado pelos torcedores do Volta Redonda a questão dos reforços visando a Série B. Quando o Campeonato Carioca começa, fica muito claro que a política era basear a maior parte desses reforços para a Série B. Claro que a campanha no Carioca foi muito boa, mas até por uma questão econômica, financeira, para você não pagar esses reforços os 12 meses, e sim 8, 9, os grandes reforços para a Série B viriam, de fato, após o estadual. Mas, em todo caso, não veio aquele nome de receber no aeroporto, se fosse um grande time, né? Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, para a gente fazer a comparação. A intenção, desde o princípio, foi usar o que o Volta Redonda tinha para vários reforços, para diferentes posições, ampliando o leque à disposição do Rogério, e não um grande nome que daria um impacto, mas que não resolveria sozinho. A política, desde o princípio, era essa, ou isso mudou no meio do caminho quando o Volta Redonda vai ao mercado e constata que o jogador está cada vez mais caro? Não, desde o começo, desde quando a gente subiu, em outubro do ano passado, quando a gente subiu, nós já começamos a planilhar, precificar muita coisa do que teria que ser feito. Nós sabíamos que nós tínhamos um campeonato, primeiro, de 11 a 15 rodadas e um outro de 38 rodadas. O primeiro momento de campeonato estadual, a gente tem uma competitividade muito grande com 200, 250 clubes no Brasil jogando estadual. Nós sabíamos que ali ia ser muito difícil você competir financeiramente com muito clube que é SAF, que é irresponsável, enfim. Você vai pegar o Campeonato Mineiro, por exemplo, você tem 5 clubes que estavam jogando a Série A, B e C com a Tombense, e você tinha mais 7 clubes que estavam pagando salários muito acima do que o Volta Redonda pagava na Série C. Então nós sabíamos que naquele momento ia ser difícil. Por outro lado, nós tínhamos alguns atrativos.
que eram o Campeonato Carioca e uma Série B do Campeonato Brasileiro. Fizemos muito contrato, como que a gente fez muito contrato? Já de um ano, um salário um pouco mais baixo no Carioca, que aumentava de acordo com o número de partidas que aquele atleta fizesse no Campeonato Carioca. Isso nos permitiu o quê? Aumentar o salário de quem vinha rendendo. O futebol te dá uma dificuldade que é a rescisão de quem não está performando, e isso não quer dizer que a pessoa é um mau jogador. É que às vezes não tem adaptação, não acontece de ir, só que o futebol não te permite fazer a rescisão sem você pagar todo o restante do contrato. Alguns atletas a gente conseguiu fazer, outros não. Então a gente tem que... Todos os acertos vêm acompanhados de erros. Então a gente acerta e erra. A gente tentou desde o começo já montar um time para o ano. Quando a gente viu que seria difícil isso, nós deixamos uma margem para investimento para a Série B. Foi o que alguns atletas chegaram depois, mas acho que a gente teve ótimas aquisições também durante o Carioca. E aí eu posso citar aqui, por exemplo, Pierre, um jogador que chegou para jogar o Campeonato Carioca. Então acho que a gente teve bons acertos ali para o brasileiro. Eu acho que a gente acertou bem na zaga. Hoje a gente tem 4 ou 5 zagueiros que pode jogar qualquer um, que a gente não vai ter problema com isso. Tanto é que o Volta Redonda inicia a 15ª rodada com a 6ª melhor defesa da competição. É isso, exato. E com problemas na zaga, com Fabrício com cirurgia, Lucas Adel com problema no tornozelo, suspensão de Gabriel Pinheiro em um jogo. Então, ali a gente viu. Na parte ofensiva, não sei nem se eu já estou atropelando alguma pergunta sua, mas seguindo, que hoje o nosso problema tem sido converter em gol. Sim. A gente precisa analisar, ter muito critério para analisar. Uma coisa é o seguinte, o time cria, o time não cria, o time cria. Contra o Coritiba foram 17 finalizações a 10. As finalizações são horríveis? Na minha opinião, não. Tanto que a gente é o time disparado que mais chutou bola na trave no campeonato. Então uma finalização na trave não é uma coisa que você fala assim, pô, que bizonho. Mas também a gente não pode fechar os olhos de que as nossas bolas não estão entrando. Os nossos centroavantes não estão fazendo gol. E são atletas que fazem gol. O Ítalo, por natureza, faz gol. O Bruno Santos, por natureza, faz gol. Sim. Então, o Eliardo faz gol. Então, são coisas que a gente precisa continuar trabalhando e ter a convicção de que uma hora isso vai passar e, naturalmente, a bola deles vai entrar. De alguma forma, essa é a avaliação da questão ofensiva. O Volta Redonda tem a maior média de posse de bola, e sempre dados antes do início da 15ª rodada. Maior média de posse de bola, segundo número de finalizações absolutas, atrás apenas do CRB, que briga hoje para estar no G4, mas tem a pior taxa de conversão, 25% apenas das bolas chutadas vão efetivamente para o fundo da rede. Aí o senhor citou o Bruno, que já deixou o clube, mas deixou na artilharia do time na temporada. 3 gols é um número baixo, mas era o artilheiro. E o Ítalo, que quando sai na temporada passada em direção à Coreia do Sul, deixa a Série C como artilheiro também. Será que a avaliação não é de que esses jogadores fazem gols, mas talvez não para o nível da Série B? E aí a gente volta à questão econômica. É difícil trazer um centroavante que já esteja acostumado com a Série B, que seja fazedor de gols para a Série B? É muito difícil você trazer um centroavante que historicamente faça 10, 12 gols pela Série B. Isso é muito difícil. Mas eu não vejo, eu não consigo pegar e falar assim, o Ítalo é um jogador que vai ser artilheiro na Série C. O Brunão é um jogador que vai ser artilheiro na Série C. Eu não consigo falar muito disso. Primeiro que o Ítalo jogou pouco, né? Tem 2 ou 3 partidas, se não me engano. Teve participações importantes, teve participação importante no gol do MV contra o Avaí aqui. Eu acho que está faltando um pouco mais de capricho, um pouco mais de sorte, um pouco mais de refino ali na hora de... Porque se nós formos parar para olhar, vamos pegar, tem diversos clubes com jogadores também pagando salários muito altos de atacantes e que também não estão fazendo muitos gols. A gente foi jogar contra o Criciúma. Os atacantes são mais caros que os nossos. Foi 0-0 o jogo, eles não fizeram gol, não estavam fazendo gol. E assim tem o Nicolas, por exemplo, que é um ótimo centroavante que está no Criciúma hoje, saiu do Paysandu porque não estava fazendo gol. Sendo vaiado pelo torcedor, inclusive. Sendo vaiado pelo torcedor. E está fazendo uma boa competição no Criciúma. Então a gente acredita que possa ser o momento. É claro que a gente está buscando no mercado, a gente continua olhando. A gente tem o Matheus Lucas que fez 2 gols
na competição. Sim. Né? A gente está buscando, está olhando, mas a gente também não pode iludir nosso torcedor. Nós não vamos, com a condição financeira do Volta Redonda, conseguir tirar um jogador da Série B, que não tenha feito tantas partidas ainda, ou que tenha histórico de fazer muitos gols, para trazer para cá para resolver nosso problema. Isso a gente não vai conseguir, vai continuar sendo muito no trabalho, muito na competência que a nossa comissão técnica tem, que os nossos atletas têm, e a gente acredita muito nisso. Essa cobrança da torcida, ela chega de alguma forma a ser uma tentação? O Volta Redonda tem o trabalho já de muito tempo de não gastar mais do que arrecada. Quando sobe para a Série B, ficando praticamente o tempo todo, se não na zona de rebaixamento, brigando contra ela. A torcida pressionando. Lá no fundinho fica, será que a gente devia tentar investir um pouco mais? Ou a austeridade é de fato o número 1 da lista do trabalho do Voltaço? A austeridade é número 1. Mas a gente entende que a gente consegue fazer um investimento sem sair da nossa austeridade. Só que também não está fácil de você achar esse jogador. Você roda e não está fácil. Você pode chegar e falar assim, eu vou falar um número aleatório aqui, tá? Eu tenho 100 mil para um atacante. Você olha e você não acha um jogador que você fala assim, porra, esse cara eu vou pagar 100 mil por ele porque ele vai me entregar. Não está fácil achar também no mercado esse jogador com certeza a gente nunca vai ter, mas com a convicção de que ele pode nos entregar. A gente vai continuar buscando, sem fugir da nossa austeridade, até porque a gente já tem um ano difícil na Série B, que nós somos ali no limite do orçamento, do gasto. Se nós comprometemos, a gente comprometeu o meu orçamento para eu me manter na Série B, ano que vem vai ser pior, porque eu vou entrar com a mesma dificuldade, mais o passivo que eu vou trazer do ano seguinte. Então, a gente precisa continuar trabalhando, continuar buscando. O mesmo pessoal que erra são as pessoas que trouxeram o Lelê, que trouxeram o Aleph Manga, que trouxeram o Saulo Mineiro. Então, a gente já mostrou que a gente consegue achar jogador, que trouxemos o Ítalo, que a gente consegue achar jogador num preço acessível ao Volta Redonda e que nos entregue resultado para ficar. Eu acho que mesmo se a gente trouxer eu até brinquei ontem, né, que a gente falou, a gente está buscando alguns atletas no Vasco, e eu falei, mas antes que se crie a expectativa, não é o overhead, porque o nosso torcedor acha que vai no Vasco, vai ter que trazer o overhead. Acho que mesmo se a gente tiver um centroavante assim, não é nenhuma garantia, nenhuma certeza de que a gente vai conseguir desgarrar um pouco daquela parte, apesar dos números, como você falou, mostrarem que o grande pecado hoje está sendo tornar gol o que a gente está criando. Converter o volume de jogo, a posse de bola em efetivamente gol e vitória. Efetivar o nosso maior... E aí essa avaliação de que, teoricamente, está faltando só a bola entrar, obviamente não é só um detalhe, porque é isso que define os jogos, mas me parece que o Rogério é bem avaliado por vocês e que é um trabalho solidificado já, pelo conhecimento que ele tem de elenco, pela importância que ele tem na história recente do clube, até com o título do ano passado. É claro que o futuro a Deus pertence, mas a gente pode dizer que o técnico tem um estofo interessante no Volta Redonda, mesmo com a campanha ruim. Tem, total. Até porque, Léo, vamos lá, eu acho que seria muito incoerente. E quando a gente fala Rogério, a gente fala toda a comissão técnica. Sim. Todo o pessoal que trabalha ali, o staff é campeão, nota 10, dão todo o suporte que o próprio Rogério precisa. Campeão da Série C, semifinalista do Campeonato Carioca, boas campanhas na Série C anterior que ele tinha feito, já tinha sido semifinalista em outros anos. Aí agora eu vou interpretar o que? Não, agora o trabalho dele não vale, agora não. Não, cara, a gente confia muito no trabalho da comissão técnica, a gente sabe que o futebol é cíclico, as coisas ruins vão aparecendo um pouco mais, mas do mesmo jeito você pensa, fala assim, não, peraí, a gente é feliz aqui, a gente consegue jogar bola aqui, quando a gente perde um jogo, a gente sabe, a derrota dói mais porque a gente passa a ser, além de tudo, torcedor, e aí eu estou falando até da comissão técnica, porque além de tudo eles torcem pro Volta Redonda. Então é uma comissão técnica que tem total respaldo nosso, a gente confia muito no trabalho e eu tenho convicção de que são as melhores pessoas hoje para comandar o Volta Redonda. Por quê? Pela dificuldade. Eu nunca criei nenhuma ilusão de que a Série B seria fácil. Nunca.
Eu nunca criei nenhuma ilusão de que nós estaríamos o tempo todo desgarrados da zona de rebaixamento, o que poderia ter acontecido. Vamos pegar aqui, eu cito 2 jogos clássicos como exemplo. Ferroviária, a gente faz um gol no finalzinho, que na minha opinião foi um gol legal, e o VAR, o juiz dá gol, e o VAR anula. O lance do empurrão do Naninho na linha de fundo. Do Naninho da linha de fundo. E o lance e contra o Amazonas, foi um jogo que 5 bolas na trave, não existe isso. Se nós tivéssemos 4 pontos a mais, nós teríamos 18 pontos e estaria natural. Então, eu acho que a gente está no caminho, tenho convicção de que estamos com as melhores pessoas. Como eu repito, o futebol é cíclico, em algum momento eu não vou estar mais no Volta Redonda, em algum momento essa comissão técnica não vai estar mais, mas a gente vai sair com a convicção de que enquanto estivemos aqui, todo mundo deu o melhor e éramos as melhores pessoas para estar no momento. Qual o tamanho do Volta Redonda para a Série B atual? 38 rodadas, com o Atlético Paranaense bicampeão de Copa Sul-Americana, campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, Goiás e Atlético Goianiense com disputa recente não só na elite, mas também em torneios continentais. A Série B ficou muito grande para o Volta Redonda diante do orçamento do Voltaço? Tá, vamos lá, eu tenho falado muito isso. Eu acho que, voltando até um pouco na pergunta anterior, quando eu não estava achando a palavra, eu acho que a gente vai ficando um pouco calejado os bons trabalhos que o Volta Redonda tem feito estão passando a sensação para muitos torcedores de que o dinheiro não importa, de que o dinheiro é o de menos. E não é assim. Chega uma hora que vai cada vez aumentando mais a dificuldade. Eu queria falar que o Volta Redonda é um dos 40 maiores clubes do Brasil. Ele não é. Ele não é. Ele está. E se manter é muito difícil. Agora, o Volta Redonda, eu não sei nem se ele é dos 60 maiores clubes do Brasil. Dificilmente é. A gente consegue afirmar aqui com convicção que o Volta Redonda é maior que o América e que o Bangu? É difícil você falar isso. E aí vamos falar de outros clubes. Ó. Grêmio, Guarani, Ponte Preta, Sampaio Correia, Confiança, ABC, CSA, Botafogo da Paraíba, Figueirense. Todos esses times têm muita história no futebol nacional. E que hoje estão na Série C, abaixo do Voltaço. Estão abaixo do Volta Redonda. Santa Cruz, Náutico, Portuguesa, são clubes que... Então, a minha maior felicidade ia ser o dia que o torcedor fala o seguinte, cara, mesmo se o Volta Redonda ficar a Série B inteira brigando contra o rebaixamento, eu tenho muito orgulho do Volta Redonda estar onde ele está hoje. Ele só está lá por muito trabalho de quem está lá. São muitos anos de trabalho em sequência, você ganha uma Série D, você vai se calejando na Série C, você vai batendo na trave, você consegue chegar numa Série B, mas, obviamente, a Série B é uma prateleira acima do que o Volta Redonda hoje consegue entregar para o seu torcedor. Qual o caminho? É a SAF, talvez? A SAF ela pode vir a equilibrar essa distorção financeira. Mas hoje, com as receitas que o Volta Redonda tem hoje, com a projeção de receita que o Volta Redonda tem hoje, é com muito trabalho apenas que ele vai conseguir disputar essas competições e, na maioria das vezes, sofrendo. Quando o senhor fala em SAF, é algo apenas para exemplificar ou existe mesmo que uma sementinha, mas pensando em futuro? Eu acho que seria até egoísmo com o nosso torcedor se a gente falasse que não existe uma sementinha. Só que eu penso numa SAF, num modelo diferente da maioria dos clubes. Você fala assim, o que você pensa? Eu, assim, eu não penso em dinheiro, tantos milhões por tantos anos, não. Já tive algumas reuniões, já tivemos conversa, já tivemos em XP, a gente é muito procurado por isso, muito procurado. Tem uma preocupação muito grande em quem vai assumir, porque se nós formos olhar, eu acho que 80% dos modelos de SAF hoje são mais mal sucedidos do que bem sucedidos. O Botafogo é um caso um pouco à parte, é uma SAF bem sucedida, mas que também tem o seguinte, e o torcedor precisa entender, a hora que o dono quiser vender A, B e C, ele vai vender A, B e C. O Botafogo tem no plantel dele o Almada e o Almada não foi disputar o Campeonato Mundial pelo Botafogo por uma decisão do dono do clube. Beleza, isso aí. Eu acho que a SAF que eu penso no Volta Redonda, ela é basicamente a seguinte. Eu quero garantias mínimas de orçamento. O orçamento do Volta Redonda na Série B é 20 milhões. Beleza, eu quero a garantia mínima de que vai ser investido 40 milhões.
Na Série C é 10 milhões. Eu quero uma garantia mínima que vai ser investido 10 milhões. E pode ser que o investidor, em algum momento, nem precise mais colocar dinheiro. Porque se você falar em 40 milhões numa Série B, hoje já tem 20. Se você faz uma boa venda, você pode ir para 25, 27. Se você chega em boas fases de Copa do Brasil, você pode ir aí para 30, 30 e pouco e o investimento é menor. E o negócio se torna autossustentável também. E o negócio vai se tornando autossustentável. Só que no ano que você não vendeu, no ano que você não tiver Copa do Brasil, você tem que garantir que o clube vai ter o orçamento médio daquelas competições. Aí é uma... Ah, quanto que ele vai investir em 10 anos? Não sei. Pode ser que ele invista, faça um investimento inicial aí de, vão lá, 30, 40 milhões aí, que o Volta Redonda precisa resolver essa questão de um centro de treinamento e os últimos ajustes que tem dentro do clube, que é pouca coisa, pouca dívida que o clube tem, tudo já totalmente equalizado, mas seria bom resolver se você tiver um investidor. Pode ser que ele invista 2, 3 anos e a partir dali o negócio comece a rodar sozinho. E desde que o clube tenha, se o Volta Redonda em algum momento tiver uma garantia mínima, uma receita de 40 milhões ano na Série B, eu tenho convicção de que ele disputa todas as Série Bs na parte de cima. Então a nossa grande conversa com o investidor vai ser o valor mínimo anual, dependendo da divisão que ele tiver. Estiver na Série A. Se estiver na Série A, pelo que a gente escutou aí, é alguma coisa em torno de 70 milhões que o clube consegue organicamente produzir, mas a gente precisaria de uns 100 a 120 milhões, talvez, para fazer uma boa Série A. Entendi. O senhor falou em centro de treinamento, o Voltaço chegou aí a Pinheiral, no CT João Avelange. No começo era muito usado, isso foi sendo reduzido paulatinamente. Foi uma questão financeira, já que era alugado e vocês não conseguiram os naming rights, que era algo que foi anunciado assim, que a mudança, digamos assim, aconteceu? Ou é mais uma questão de logística, ficava mais complicado ir e voltar todos os dias, os jogadores normalmente morando em Volta Redonda, ampliando o deslocamento, aumentando o cansaço? Não, ali a gente continua com o contrato, ele está em vigor. É um lugar que nos atende muito bem, em 60% do que a gente precisa, só que precisa melhorar ainda em algumas coisas. O campo lá já foi melhor, a gente está tendo que fazer um esforço danado para a gente conseguir recuperar o campo da maneira que a gente quer. A gente vai utilizar um pouco ali também na base, que para a gente vai ser importante a gente conseguir. Volta Redonda tem um defeito muito grande de campo. Os campos em Volta Redonda não são bons. Tem muita cidade que tem bons campos, bons estádios, e Volta Redonda não tem. Volta Redonda tem o Raulino e tem o campo 3 do Aero, que é onde o Volta Redonda cuida. Os demais campos não atendem muito, a base tem uma condição até um pouco precária, a gente tenta melhorar, a gente tenta investir. Fizemos um investimento na escola técnica, que lá nos atende em algumas categorias, mas a gente precisa cuidar um pouco mais dos campos da cidade. E hoje o grande problema do João Avelange está sendo a manutenção do campo. Então a gente está procurando, está tratando, às vezes a gente passa uma semana inteira treinando aqui. Essa semana a gente treinou lá na segunda-feira. É um lugar muito bom para treinar porque é afastado, você consegue fazer 2 períodos, tem lugar para os atletas descansarem. Eu acredito que daqui a alguns dias, um tempinho, a gente vai voltar a utilizar com mais frequência lá com a melhoria do campo. Perfeito. Para a gente se encaminhar para o final, porque são muitos assuntos, eu gostaria de ter muito mais tempo para poder abordar muito mais, mas o senhor pode retornar mais à frente e aí, quem sabe, com Voltaço numa situação já melhor. Mas falamos sobre torcida, logo na sua primeira resposta. É um fator preponderante que hoje ainda falta para o Volta Redonda? Porque eu já vi entrevistas suas e do treinador Rogério Corrêa usando, por exemplo, o Remo e Paysandu. Times que mobilizam multidões, que têm enormes torcidas, que conseguem faturar muito, com diversos segmentos, inclusive com bilheteria, enchendo Mangueirão, Curuzu, enfim. Atlético Paranaense, Curitiba, mesma situação. Volta Redonda não consegue encher o Raulino, a torcida comparece num número normalmente muito baixo, e a impressão que a gente tem, olhando de fora, é que Volta Redonda é uma cidade que o clube, na verdade, é muito dependente da torcida dos 4 grandes que moram na cidade e que tem o Volta Redonda como um segundo time para que o estádio fique cheio e para que essa renda entre. E muito mais do que o fator casa, de pressionar o adversário com o estádio lotado, o clube ainda precisa pagar as contas do estádio. Então, tem um prejuízo aí também, né? Qual o papel do torcedor nessa questão? Vamos lá, eu costumo falar internamente, o pessoal me questiona muito isso. E eles falam, você está desmotivado com isso e tal. Eu falo, não, eu acho que a gente tem uma geração perdida.
Acho que a gente tem uma geração de torcedores que passou, que a gente não cuidou deles quando deveria cuidar, que era eles criança. A gente não conseguiu identificar esse torcedor com o Volta Redonda. E isso é histórico na cidade. Volta Redonda teve picos de boa utilização, boa ocupação do Raulino, mas basicamente foi quando teve a reforma do estádio, era uma novidade, todo mundo queria acompanhar. Mas depois disso, se nós formos olhar, até mesmo em 2005, que depois que o clube fez boas campanhas, a gente não conseguia encher muito estádio. Qual que é a nossa missão? E a gente tem trabalhado lá. Trabalhar muitas escolas com crianças, precisamos identificar por quê. Eu acho que com a quantidade de reforma que teve nos estádios no Rio de Janeiro, a gente identificou muito o nosso torcedor com os times do Rio. Muito. O Flamengo jogou aqui nos últimos 10 anos, deve ter jogado pelo menos 50, 60 vezes em Volta Redonda. O Fluminense por aí também. O Vasco joga um pouco menos, mas eventualmente está aqui. E isso acabava saciando nesse torcedor o desejo dele de ir no estádio. Inclusive, a gente teve o Maracanã fechado para reforma, Newton Santos fechado para melhora lá do teto que ameaçava cair, e o Campeonato Carioca foi quase todo jogado aqui com direito a final em Volta Redonda. Final aqui, exatamente. Eu acho que isso identificou muito o torcedor daqui com o torcedor do Rio de Janeiro. Tem um segundo ponto que é interessante, que é o seguinte. Às vezes a gente ouve assim, e o presidente Rubens Lopes me falou uma vez, falou, Flávio, a pessoa fala o seguinte, só para esclarecer o pessoal de casa, Rubens Lopes, presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Ele falou assim, Flávio, pessoas falam muito o seguinte, Maracanã tinha 170 mil pessoas, 180 mil pessoas. Só que sabe quantas pessoas assistiam aquele jogo? Aquelas 180 mil. Hoje não. Hoje 30 milhões de pessoas assistem o jogo de casa. Não precisa ir ao estádio para acompanhar o jogo. Não precisa ir ao estádio. Volta Redonda, se nós compararmos com o público de antigamente, o cara de antigamente que quisesse ver o Volta Redonda, ele só ia ver o jogo se ele fosse ao estádio. Hoje, todos os jogos de Volta Redonda têm transmissão. Seja na Disney, qualquer campeonato. Então o cara acaba conseguindo ver de casa também. E nosso desafio é mostrar para ele, cara, a gente precisa de você. Além disso, a gente enfrenta um dilema. A gente tem muito torcedor que é contra essa aproximação com os clubes do Rio. E eu sou totalmente a favor. Eu não tenho vergonha nenhuma se o cara fala assim, meu segundo time é Volta Redonda. Pô, maravilha, beleza. Você é Botafogo, cara, na hora que o Botafogo não estiver jogando, tira sua camisa do Botafogo, vem com a do Volta Redonda por baixo e tal. E se tiver que ir com a camisa do Botafogo pro estádio, para mim também não tem problema nenhum. Tem muita gente que não gosta. E eu respeito, tá? Eu respeito. Mas alguns clubes do interior, inclusive, proíbem a presença de torcedores com outras camisas no estádio. Proíbe, aí a Federação de Futebol do Rio de Janeiro até tem proibido para evitar problemas. A gente já teve até alguns problemas aqui. Às vezes a pessoa está na bola, barraram minha filha de 8 anos com camisa do Fluminense e tal. Eu falo, cara, eu não tenho o que fazer. É uma ordem que a gente precisa. Mas eu acho que a gente tem uma geração perdida, que é muito identificada com os clubes grandes. Que eu falo, não são torcedores do time, são torcedores de jogo. Qual que é o jogo? Volta Redonda e Flamengo. Esse eu quero ir. É o quê? É final? Pô, eu vou pegar uma camisa do Volta Redonda aqui que eu ganhei há 8 anos atrás, vou postar no Instagram. Programa. É o programa, é o torcedor de jogo. Partiu o Raulino como se fosse um fiel torcedor e não é. O Volta Redonda hoje ele tem 500 a 1000 torcedores fiéis que estão acompanhando o tempo todo ali. É por eles que a gente trabalha muito, é por eles que a gente batalha muito, mas a gente está numa missão. E o departamento de marketing nosso trabalhando incansavelmente para aumentar o número de sócio-torcedor, para aumentar o número de adeptos, para conseguir aproximar o quanto mais possível o torcedor do clube. Sabemos que é uma missão muito difícil. Difícil porque a gente vive um mundo hoje complicado, é cansativo, você tem que sair de casa. O horário dos jogos são muito mais benéficos para a televisão do que para a pessoa ir assistir a partida. Muito embora na Série B poucos jogos estejam de fato na TV e a maioria no streaming, que tanto faz a hora que o jogo estiver acontecendo. Né? E aí é uma outra pergunta que eu ia te fazer. O Volta Redonda em algum momento vai à federação e tenta melhorar os horários? Porque muito se falou que o Voltaço não jogava domingo 4 da tarde, o horário clássico do futebol. Quando jogou foi simultâneo a Flamengo e Bayern pela Copa do Mundo. Exatamente isso. E aí a gente fica numa situação que é a seguinte. Aí vieram você, você pediu para trocar o jogo? Eu falei, não, porque eu não posso também prejudicar o torcedor do Volta Redonda que quer assistir um jogo domingo, 4 horas da tarde, e nunca pode, porque vai ter um jogo do Flamengo às 5.
A gente não conseguiria mudar, tá? Porque o jogo do... Apesar do Flamengo já ter sido classificado antes, o jogo do Bayern foi muito em cima da hora, então ficou definido que seria Flamengo e Bayern na segunda-feira e já estava muito em cima do... Você tem 5 dias, pelo menos, para mudar o horário do jogo. E tem outro. O Flamengo foi 5 horas. A gente ia mudar para que horas o jogo? Para 8? Para 9? Aí o cara que... Pior, né? Pô, o cara que pode assistir um jogo 4 horas da tarde, fala assim, pô, por causa do Flamengo aí tá mudando e tal. Então, aí... A gente tenta, a gente tem agora a gente tem outro jogo marcado para domingo, 4 horas, eu não lembro de cabeça assim qual é. Eu acho que é o Vila Nova, na última rodada, se não me engano, né, a assessoria está falando aqui, domingo, 4 horas. Tem o do Atlético Paranaense, que é 7 horas, né? Um sábado, 8h30 da noite. 8h30, esse a gente está tentando mudar também, mas ainda não tivemos resposta, estamos tentando. Como você falou, como tem muita coisa de streaming, a gente entende que é muito mais fácil fazer a mudança do que... Não ter uma grade de TV fechadinha, né? Principalmente uma TV aberta, que não é o caso, né? Sim. Que não é o caso. Mas a gente vai continuar tentando aqui, mais uma vez agradecer. É muito importante para o Volta Redonda a cobertura que o Diário tem feito dos jogos, presente em todos os jogos, fazendo transmissões ao vivo, o apoio que o Grupo Pansart tem dado, com o camarote deles lá, com as promoções que vem fazendo. A gente precisa conseguir mobilizar mais empresário local, mais indústrias locais para que a gente consiga mudar um pouco o patamar do clube. Para encerrar de verdade, prometo. Última janela vem aí. Tivemos, né, a primeira entre o Carioca e a Série B, uma novidade que foi para a Copa do Mundo que todos os clubes puderam trabalhar, e o Voltaço trouxe 3 reforços, inclusive repatriando o Ítalo nessa janela, mas vem agora a segunda oficial, que é que realmente dá os rumos finais à competição. O que o torcedor pode esperar da atuação do Voltaço no mercado? A gente vai buscar. A gente vai buscar. A gente não tem posições específicas. Eu acho que a gente está aberto a todas as posições. Tudo que aparecer, que a gente entender que seja boa oportunidade. É bom a gente falar o seguinte, nenhum atleta sai do Volta Redonda, nem chega sem passar por um consenso entre a comissão técnica e a diretoria do clube. A não ser caso igual ao do Robinho, que tem tudo para ter uma negociação, pagamento de parte da multa, aí não tem o que fazer. Agora, atletas... ontem para o futebol de Portugal, correto? Para o futebol de Portugal. Ontem me perguntaram sobre o Inayan. O Inayan ele recebeu uma proposta, a gente conversou junto com a comissão técnica e entendeu que conseguiríamos, no momento, desonerar um pouco nossa folha para fazer um investimento ou na mesma posição ou em outras posições. Então, todos os atletas que saírem e todos os atletas que chegarem vão ser um consenso e a gente certamente vai buscar jogador. Tá certo. Flávio, muito obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez, por estar presente, por fazer esclarecimentos importantes para o torcedor e para o público do futebol. Entenda a realidade do Voltaço e da Série B, e fica aqui a nossa torcida para que o clube consiga se recuperar. A gente vai continuar acompanhando e estaremos presentes no Raulino para o jogo contra o Atlético, independente do horário, já que você disse que está tentando mudar. Muito obrigado. Obrigado e vamos acreditar que dias melhores virão. É isso aí. Para você que nos acompanhou, muito obrigado. Continue conectado nas redes sociais do Diário do Vale.